Vamos ler São Lucas 17, versículo 28 ao 30. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Amém. Senhor Deus, rogamos as tuas bênçãos nessa noite, a tua unção, ó Deus, para levar, ó Pai, a tua palavra, Deus. Sim, ó Pai, nosso. Abençoe cada um, abençoe que vai falar, os que ouvirão, ó Amém, Deus. Rogamos as tuas bênçãos nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Podemos sentar? Senhor, Vou falar por alguns momentos sobre o Mombrana tinha a porção do Espírito Santo ou a plenitude do Espírito Santo. Porque existe muita confusão hoje nos grupos, né? As pessoas não conseguem entender, captar, colocar, centralizar a palavra de Deus, por falta de não saber qual promessa que teria que se cumprir nessa era. Então eles não conseguem ver se Mombrana tinha a porção do Espírito Santo ou a plenitude manifestou através dele, né? Mas a promessa diz, né, como foi em Sodoma, esse será o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar, não um Filho do Homem. Então a primeira coisa que temos que entender é a diferença de um Filho do Homem para o Filho do Homem. Um Filho do Homem quer dizer um profeta, né? Todos os profetas foram um Filho do Homem. Amém. Agora, quando fala singular, o Filho do Homem, isso já é um ministério diferente, um ministério maior. É quando o próprio Deus vem na terra, né, se manifesta em carne humana, como profeta, Deus profeta. Então um Filho do Homem é um ser humano profeta. Amém. É um homem que nasce com a consciência junto com a subconsciência. E assim ele entra na subconsciência sem precisar dormir. Acordado ele entra na subconsciência. Ele vê visões, né? Então a palavra para um profeta realmente é um vidente, né? Um vidente. Amém. Isso está em 1 Samuel 9,9. Um profeta é um vidente. 1 Samuel 9,9 fala que o profeta é um vidente. Alguém que nasce com esse dom de ver visões, né? Ver visões. Mas quando fala o Filho do Homem, já é diferente. Ele já está falando do próprio Deus, profeta. É Deus vindo na terra no ministério de profeta. Ele sendo um profeta, não é ele enviando um profeta. Não é ele simplesmente enviar um profeta. Não é isso que faz o ministério, cumpre o ministério do Filho do Homem. Só para você ter uma ideia, né? Moisés não cumpriu o ministério do Filho do Homem. Moisés, nem Elias, nem Jeremias, nem o profeta, você não vê nem eles cumpriram o ministério do Filho do Homem. Eles cumpriram o ministério de um Filho do Homem. Amém. Um ser humano profeta. Agora através do irmão Brana, né, se cumpriu esse ministério maior, que é o ministério do Filho do Homem. Amém. É por isso que você vê Elias fazendo 4 sinais sobrenaturais. E Eliseu fazendo 8. E se você contar os sinais na vida dos profetas, daqueles que Deus cumpriu o ministério de um Filho do Homem, você vê poucos sinais, nunca passa de 10 sinais. São poucos sinais que Deus realizou através deles. Agora, através do William Brana, foram milhares de sinais. Amém. Milhares, lá na África, em um culto só. O irmão Brana falou que viu 1.500 pessoas sendo curados. Ele viu lá um paredão se levantando atrás das pessoas, e de repente vieram gotas, como de orvalho, e caiu sobre cada um, e Deus falou para ele que cada um deles foram curados. Amém. E no final daquela reunião, né, um caminhão, 2 caminhões, vários caminhões, eu não esqueci a quantidade de caminhões que levaram muletas. Né, o próprio prefeito da cidade fez uma caravana lá, caminhões levando muleta, cadeira de rodas e outros instrumentos. É verdade.
que os deficientes físicos usam, né, para andar. Né? Lá na Índia também, em um só culto na Índia foram curados, né, mais de 1.000 pessoas. Mais de 1.000 pessoas, em uma só noite. Então esse não foi o ministério de um filho do homem, mas o ministério do filho do homem, que é Deus em plenitude corporal. Mas você está falando que Mombrana era Deus? É isso que você está falando? Não, não estou falando que Mombrana era Deus, porque ele não era Deus, não é Deus, né? As pessoas falam, né, pensam, imaginam, né, que nós falamos isso. Por quê? Porque não para ouvir, né, o que é que o Mombrana fala sobre esse assunto. Então muitos dizem, né, as pessoas dizem que nós estamos dizendo, ensinando isso. Né? Inclusive o pastor aqui da cidade que morreu faz poucos dias, chegou a falar isso, né, que nós ensinamos que o Mombrana é Deus, é o Filho do Homem, mas não é, o Mombrana não é o Filho do Homem. O Mombrana foi um filho do homem, um canal, através do qual manifestou o Filho do Homem. Amém. Então, nesta era, o Filho do Homem, Deus, o Deus profeta, manifestou através de um Filho do Homem. Né? Mas a pessoa não consegue fazer essa ligação. Né? Se o Mombrana tinha uma porção do Espírito Santo, ou tinha a plenitude do Espírito Santo. Agora, as pessoas pensam que tem que ficar com um ou com outro, elas não conseguem alinhar isso, né? Mas vamos agora tentar alinhar isso, né? Com a ajuda de Deus. Amém. Alinhar esse assunto que é de suma importância, porque se você não tiver essa revelação, né, isso mostra que você não tem, né? Não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai nos guiar a toda a verdade. Amém. Se você não consegue ver isso, entender isto, captar essa revelação, não só essa, mas todas, o sétimo selo, né, os trovões. Se você não conseguir ver isso da forma que está na mensagem, se você não souber sobre o sétimo selo, se foi revelado, se não foi, se você não crer, se você não crer na mensagem, no que o Mombrana ensinou, não no que um homem fala, no que um outro profeta fala, não. O nosso absoluto é o Mombrana. Então, se você tiver o Espírito Santo, Deus vai guiar você a toda a palavra. Amém. A toda a mensagem. Ao que o Mombrana ensinou. Não o que as pessoas ensinam, mas o que o Mombrana ensinou. Então, vamos ver o que a Mombrana ensina sobre isso. Em várias mensagens, perguntas e respostas, o Mombrana fala, eu tenho apenas uma porção do Espírito Santo. Amém. Está ali. Eu não sou Deus, eu não sou o Messias. Então falar que o Mombrana é Deus encarnado, é Jesus encarnado, é uma heresia, uma aberração doutrinária. Falar que Deus casou quando o William Branham casou, isso é uma heresia. Blasfêmia. Né? Uma blasfêmia. Falar que Deus teve filho quando o William Branham teve filho. Isso é uma heresia, uma blasfêmia, uma aberração doutrinária. Falar que Deus comeu quando o William Branham comeu. O Branham não foi Deus encarnado, não foi Jesus encarnado. Jesus sim, Jesus foi Deus encarnado. Amém. Aí vem aquela outra heresia, né? Do doutor Liveiro. Olha como o diabo é astuto, não é mesmo? Aí vem o doutor Liveiro e fala, se o Filho do Homem manifestou através do William Branham, e o William Branham não é Deus, então se o Filho do Homem manifestou através de Jesus, Jesus também não é Deus. Olha como é que o diabo é astuto. Mas o eleito não será enganado por essa mentira. Falar que Jesus não era Deus. É claro que Jesus era Deus. Toda a Escritura mostra que Ele é Emmanuel, é Deus conosco. Né? Que Ele é o verdadeiro, o Filho é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Como é que vai falar que Ele não era Deus? Agora falar que o William Branham é Deus é uma blasfêmia, é uma heresia. Então vem outro grupo e fala, se o Filho do Homem manifestou através de Jesus e Ele é Deus encarnado, então se o Filho do Homem manifestou através do William Branham, então o William Branham é Deus encarnado também. Ou seja, olha a astúcia do inimigo, vamos torcer a palavra. Então nós vemos o quê?
que o William Branham não foi Deus, ele foi um vaso, ele foi um canal humano. Então não temos que aceitar Jesus. O William Branham, crendo no William Branham, como que não? João 13, 20 fala, quem receber aquele que eu enviar a mim me recebe. Amém. E quem rejeitar aquele que eu enviar a mim me rejeita. Então se o Filho do Homem manifestou nessa última era, mas ele manifestou também nas eras da igreja. Não manifestou nas eras da igreja. Nas eras da igreja foi ele na forma de Filho de Deus. Amém. Filho de Deus, não Filho do Homem. Foi ele na forma de Filho de Deus, quer dizer, ele na forma sobrenatural, invisível, com poucos sinais, pouco da palavra. Foi um dia nublado as eras da igreja. Por 2000 anos ele esteve na forma de Filho de Deus. Nessa última era aqui ele mudou para Filho do Homem. Deus em plenitude corporal, em uma forma literal humana, visível. Visível. Né? Mas como que isso se cumpriu através de William Branham? Agora, entenda bem que na forma de filho de Davi, será ele vindo na segunda vinda. Ele vai sentar no trono do milênio, na segunda vinda. Então isso que aconteceu nessa era, através do William Branham, não foi segunda vinda. Amém. Porque ele teria que vir como filho do homem, né, antes da segunda vinda. Antes da vinda. Mas você tem mensagens para mostrar isso, que teria que ser antes da segunda vinda? Tem várias mensagens, mas eu estou com uma aqui. Eventos modernos são esclarecidos por profecia, no parágrafo 233, aonde está escrito 233. Jesus, quando ele veio, era para ser profeta. Isso mesmo. E hoje, antes que Jesus veio novamente, a plena manifestação de Jesus Cristo é para ser manifestada em carne. Pense nisso. Jesus disse, amém, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Está vendo aqui? Jesus, quando ele veio, era para ser profeta, isso mesmo. E hoje, antes que Jesus venha novamente, entendeu? Antes que Jesus venha novamente, a plena manifestação da pessoa de Jesus Cristo é para ser manifestada em carne. Então ele teve que manifestar em carne antes da vinda dele. Amém. Foi como aconteceu com Abraão. Abraão viu Deus em várias formas. Enquanto esperava o filho prometido vir, Isaac. Mas antes de Isaac vir, o último sinal que ele viu foi Deus em carne humana discernindo o coração de Sara, que estava numa tenda atrás dele. Amém. Essa é a promessa para ele, porque Abraão foi o tipo da igreja, da noiva. Então, esse sinal a igreja também teria que ver. Ela viu Deus em várias formas. E hoje, através do William Branham, Deus viu Deus em carne humana, em forma humana, antes da segunda vinda. Amém. Então, todos esses grupos que estão ensinando que Cristo já voltou, só falta a vinda, só falta o arrebatamento, melhor dizendo, Cristo já voltou, e só falta o arrebatamento. Isso é uma aberração doutrinária. Essa é verdade. É uma coisa que não se encontra, é um engano de Satanás. Mas Satanás é bom nisso, né? De levar a pessoa a lei ou deixar quem da palavra. Porque uns falam que o Branham era Deus, que Cristo já voltou, e outros falam que nessa era só veio um profeta, uma porção da palavra. O Branham realmente era um profeta, né, que tinha uma porção do Espírito Santo na sua alma. Amém, Senhor. Mas hoje tem se cumprido a Escritura. Em São Lucas 17:30 diz Branham a mensagem. Hoje tem se cumprido essa Escritura. Então, naqueles momentos, na fila de oração e outros momentos, Deus destina o Branham em plenitude corporal para cumprir essa promessa para os últimos dias. Então, o Branham tinha uma porção do Espírito Santo na alma dele. Mas em alguns momentos, amém, Senhor, Deus descia nele em plenitude corporal. Pai. Ele fala que o rosto dele, né, mudava, ficava na forma estranha. Né? Os lábios dele também engrossavam. Ele sentia isso. Ele falava que naquele momento ele falava e não sabia o que estava falando. Se alguém perguntasse, mas o que foi que você falou? Eu não sei, eu tenho que ouvir a fita para saber o que eu falei. Não era ele falando. Naquele momento era Deus em carne humana. Literalmente. Na forma literal, ali em carne humana. Na forma literal. Porque como filho de Deus foi ele na forma sobrenatural, invisível. Mas ele na forma de filho do homem era uma forma literal, visível. Porque Deus estava ali atuando em carne humana.
Só que ele não podia fazer isso na forma do corpo dele, com o corpo dele, porque o corpo dele está no trono de Deus de intercessão. Senhor. Está no trono de Deus, então ele não poderia vir antes do último eleito entrar. Ele só sai do trono depois do último eleito entrar, né? Ser salvo. Enquanto o último eleito não entrar, ele terá que ficar ali no trono fazendo intercessão. Amém. Por isso que o irmão Brando falou para o irmão Brando quando era criança: não fume, não beba, nem contamine teu corpo com mulheres. Porque quando você crescer, eu tenho uma obra para fazer com você. Por que ele não falou isso para Moisés? Não tem na história, ele falou isso para nenhum outro profeta, ele não falou isso. Para Eliseu, para Elias. Você não vem falando isso para outros profetas. Não contamine teu corpo, porque eu vou te usar mais tarde. Por quê? Porque ele ia usar uma outra forma. O William Branham ele ia usar na forma do filho do homem, e de ser irmão Branham na forma do filho do homem, em plenitude corporal. Então o corpo dele realmente tinha que ter aquela proteção ali, ele não poderia beber, nem fumar, nem contaminar o seu corpo com mulheres. Por quê? Porque a obra que Deus ia fazer através dele seria de uma forma diferente, que usa a mim e usa você. Amém. Você fumou, você bebeu, você prostituiu. E Deus usa você, mas usa você na porção do Espírito Santo. Amém. Não na plenitude. Né? Na plenitude, como ele fez através de William. William Branham foi o único homem da história que Deus manifestou através dele em plenitude corporal, na forma do Filho do Homem. Nunca usou nenhum outro homem. Porque a primeira vez que ele manifestou para Abraão ali, foi de uma forma teofânica, um corpo que apareceu e desapareceu. Aquele corpo não nasceu nem morreu, porque era um corpo teofânico, aparece e desaparece. Amém. E a segunda vez que Deus manifestou esse ministério do Filho do Homem, foi através do próprio Senhor Jesus Cristo. Né? Mas Jesus Cristo nasceu de uma virgem, sem relação sexual. Mas nasceu e morreu. Como era Deus, ressuscitou. O William Branham não é Deus, por isso ele não ressuscitou ainda. Se o William Branham fosse Deus, ele não poderia ficar na sepultura. Por isso que quando o William Branham morreu, muitos irmãos pensavam que ele ia ressuscitar. Porque não viam a palavra como ela é. Eles achavam que o William Branham teria que ressuscitar. Porque Jesus ressuscitou. Então, se o Filho do Homem ressuscitou através do irmão Branham, ele também vai ressuscitar. Só que o William Branham não é Deus. Amém. Encarnado como Jesus era Deus. Jesus ressuscitou por quê? Porque ele era Deus encarnado, não podia ficar morto. E a promessa dizia, né? Antes do corpo dele ver corrupção, ele vai ressuscitar. Então teve que ressuscitar antes de 3 dias. Senhor. Porque ele é o Messias, o próprio Deus. O irmão Branham não é o Messias, não é Deus. Aí você fala, mas tem mensagem, lógico que tem mensagem para isso. Amém. A primeira mensagem que eu vou ler aqui é: ouvi, mas agora vejo, 182. O irmão Branham fala assim: você ouviu falar na Bíblia o que ele fez, como que a mulher tocou suas vestes. Ele virou e ele disse qual era o seu problema. E sua fé ele curou. Agora, ele prometeu que ele faria aquela mesma coisa outra vez, pouco antes do mundo ser queimado, e o mundo estaria na condição de Sodoma. O Novo Testamento, o profeta, o Deus profeta, o profeta dos profetas, Amém. O Deus de todos os profetas, a plenitude corporal da divindade, manifestada em carne. O Criador de Gênesis, aleluia, é a sua palavra. Ele disse que isso aconteceria. E vemos a condição de Sodoma, e vemos o mundo naquela condição. Agora, nós o vemos descendo. Exatamente o que ele disse que ele faria. Agora nós ouvimos falar dele. Agora nós o vemos. Nós ouvimos falar dele, que ele viria na forma humana e carne humana nos últimos dias. Nós ouvimos falar. Mas agora nós vimos isso através do William Branham. O William Branham ficava de costa e discernia os corações das pessoas. Falava para o irmão que ela tinha pensado na sala da cozinha dela. Falava a cor da parede que ele viu e nunca falhou. A irmã chorava, é verdade. Eu pensei isso na minha sala essa manhã, ontem, outro dia, como o Bruno falava, o dia, a hora certinha, e aquilo nunca falhou. E Deus era perfeito que falava o dia e a hora. Tal hora você falou assim, assim, assim. Amém. A coisa é tão perfeita que
as pessoas ficavam extasiadas ao ver ali aquele sinal ali. Mas rejeitaram a voz do sinal. Viram o sinal, mas rejeitaram a voz do sinal. Senhor. Nós podemos até não ter visto ali o sinal naquele dia, mas podemos ver hoje, através do vídeo, fundo, cramo fundo. Está ali, nós podemos ver também hoje. Muitos falam, mas se eu estivesse lá, eu teria aceitado. Mas hoje nós temos, está ali no vídeo, você pode ver ali, Mombrana discernindo aquelas pessoas, o pensamento dela, que ela tinha feito, e nunca havia erro algum, milhares de vezes, e a coisa era perfeita, porque era a palavra em carne humana. Como assim a palavra em carne humana, Mombrana? Ele é Deus. Ele não é Deus, não é a palavra necessária, mas em carne humana outra vez. Mas numa carne que nasceu de uma mulher. Mas isso não pode acontecer. Mas aconteceu. Ele veio através de um corpo humano algumas vezes, alguns momentos. Amém, Senhor. Que Hebreus 4, 12 fala que a palavra discerne os pensamentos que estão no coração, nas juntas e medulas, separa ali, discerne. Então a palavra esteve conosco nessa última era novamente. E também o único lugar de adoração provido por Deus, 264. Nenhum fermento entre vocês. Isso traz a inteira plenitude da divindade corporalmente entre vocês. Não pôde fazer isso na era de Lutero. Não pôde fazer isso na era de Wesley. Não pôde fazer isso na era pentecostal, senão no dia em que o Filho do Homem será manifestado, revelado, trouxe de volta a igreja junto com a inteira divindade de Deus entre o seu povo, mostrando os mesmos sinais visíveis, manifestando-se como se manifestou no princípio, quando se manifestou na terra, numa forma de profeta a Deus. Ó glória! Prometido por Malaquias 4, tá vendo? O pessoal não entende o que foi Malaquias 4. Eles não conseguem captar o que foi Malaquias 4. Eles acham que era apenas uma porção que viria um profeta. Mas nessa era veio mais do que um profeta, veio Deus profeta. Amém. Mas eles olham os sinais e falam os atos de um profeta. Isso. Aquele senhor lá, o irmão Pierre Green, né, escreveu um livro, Os Atos de um Profeta. É igual você ver o rastro de um elefante e falar, olha o rastro de um coelho. Que absurdo, né? Ver um cachorro latino e falar, é um gato. Ele não consegue ver o sinal, não consegue ver que o que uma Mombrana fez não foi atos de um profeta, mas foi o atos do Deus profeta, de Elohim, Deus. O próprio Deus esteve conosco nessa última era, através de William Branham, em alguns momentos da vida dele. Amém, isso é verdade. As pessoas não conseguem captar isso e olha e fala, um profeta nos visitou nessa última era. Não consegue ver que foi o Deus profeta, Jesus Cristo, no nosso meio nessa última era. Amém, Senhor. Mas o William Branham não foi Elias apenas? Elias? Espera um pouquinho para você ver. Seu povo mostrando os mesmos sinais. Malaquias 4 promete pelas demais escrituras. Onde você adora na casa de Deus, assentado em tempo presente. Tentando fazer o serviço para Deus, sem ser a vontade de Deus, 212. Agora ele prometeu isso, de modo que isso posiciona a Bíblia perfeitamente, exatamente nesse dia. E o de Sodoma e Gomorra, e Elias não foi, esse não foi Elias, esse foi o Espírito de Deus em Elias. Elias era só um homem. Agora temos tido Elias e capas de Elias, e mantos de Elias, e tudo de Elias. Mas o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Tá vendo? O Elias dos últimos dias é o Senhor Jesus Cristo. Foi ele que manifestou nesta era. Não é que Mombrana foi Jesus Cristo. É o ministério que atuou através de Mombrana. Amém. Esse ministério não foi o ministério de um homem, mas do próprio Jesus Cristo. Por isso que o Elias desse dia foi o Senhor Jesus Cristo, sim. Não é que Mombrana foi esse Elias. Mombrana foi através de Mombrana manifestou o ministério. Mas o ministério, o mensageiro e a mensagem são um.
Amém, Senhor. A mensagem e os mensageiros são um. Então, então foi Elias, foi Jesus Cristo que manifestou nessa era, sim. Mas o Elias desse dia foi o Senhor Jesus Cristo. É para ele vir, conforme Mateus, Lucas 17,30, diz que é para o Filho do Homem se manifestar. Amém. Entre seu povo, não um homem, tá vendo? Não é um profeta, uma porção da palavra. Não um profeta, Deus. Amém. Mas isso virá através de um profeta, tá vendo? Isso virá através de um profeta. Amém. Então, lembrando, foi um profeta, um filho do homem, através do qual manifestou o Filho do Homem, Deus em plenitude corporal. Amém, Senhor. Mas a pessoa não consegue realmente ver isso, né? Captar essa grande revelação que Deus está nos dando e chamando nós para isto, trazendo isso, porque sem isso não seremos arrebatados. Como vamos ser arrebatados se não vemos a palavra, não reconhecemos o dia e a sua mensagem, o que foi que cumpriu nessa última era? Satanás quer tirar nós disso, de saber o que é que se cumpriu nesta era. Porque se ele conseguir fazer isso, que nós não entendamos, não cremos, não vemos o que se cumpriu nessa última era, nós perdemos o rápido, o arrebatamento, perdemos o céu, perdemos o milênio, perdemos tudo. Porque a quem mais é dado, mais é requerido. Você tem tudo na sua mão e rejeita. Deus está aqui mostrando para você na mensagem dele o que aconteceu nessa era. Você fica com esse grupo denominacional chamado de mensagem, de tabernáculo. Deus mostrando para você aqui, né? Mostrando para você, e você rejeita e corre para aquele porão embolorado lá, e a luz brilhando, e você não aceita. Você fica ali doente naquele grupo ali, morre. Por quê? Porque rejeita a luz. O sol está aqui brilhando, o mesmo sol que apareceu lá no Oriente se coloca aqui no Ocidente, o mesmo Filho em carne humana, e você rejeita isso e corre para o porão e não aceita a palavra. 160, alimento espiritual em seu devido tempo. 160 para terminar. Vamos terminar para ir para a ceia do Senhor. Para a ceia do Senhor. E se Deus quiser, estaremos indo lá para Pouso Alegre, agora domingo que vem, para levar a ceia para o irmão lá, se Deus assim desejar. Vamos ler aqui 160. Mas agora Deus nos prometeu essas coisas nos últimos dias, em Malaquias 4. Diz que Jesus Cristo, está vendo? O que é Malaquias? O que Malaquias 4 promete? Em Malaquias 4 diz que Jesus Cristo desceria e se representaria em carne humana, como fez em Sodoma. Isso mesmo. Promete que Jesus Cristo viria nessa última era e manifestaria em carne humana, antes dele voltar à segunda vinda. E diz que o mundo estaria numa condição de Sodoma. E diz como aconteceu então, o Filho do Homem se manifestaria nesse dia. Veja, este homem que desceu em forma de homem, que foi Elohim, por Abraão, antes desse filho prometido vir. Amém, Senhor. Veja o que foi. Abraão disse que era Deus. E a Bíblia diz que 3 homens vieram. Né? E nessa era veio 3. Billy Graham, Oral Roberts foram para Sodoma. E Elohim ficou com a igreja, com a noiva. E você olha e vê somente um profeta. O que você está olhando? Olha os sinais, não olhe para o baixinho careca, olhe para a obra que está sendo feita. E você verá que era Elohim. Amém. Deus em carne humana nessa última era. Abraão disse que era Deus. E a Bíblia diz que 3 homens vieram a ele em pó, em suas roupas da viagem, se sentaram e comeram como homens. E Jesus disse que justamente na época em que o mundo ficasse na condição de Sodoma, então o Filho do Homem se manifestaria novamente. Não o Filho de Deus, Filho do Homem, veja, se manifestaria. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar e ir para a ceia do Senhor. Senhor Deus, damos graças por essa mensagem, vivifica, Amém. revela para as pessoas, Pai. O fim está chegando, é hora das pessoas aceitar a verdade, ou perecerão, Deus. Nos dê força para levar teu evangelho, Pai. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe vocês.